Estamos no ar com mais uma mentoria Ninho das Águias e hoje trazendo uma palavra que é a continuação da nossa série sobre espíritos territoriais. Então, o pessoal que está nos acompanhando, pessoal que já tem a participação aqui com a gente, que participou das duas primeiras ministrações, hoje é a nossa terceira ministração. Provavelmente não iremos terminar hoje, devemos ter 4 ministrações sobre os espíritos territoriais. Então, hoje vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o 4º espírito, são 7, porque nós estamos usando as 7 nações cananitas que habitavam a terra de Canaã, a terra da promessa, antes da habitação de Israel tomar posse e habitar a terra. Então Deus disse para os hebreus, para que tirassem, para que expulsassem, desapossassem os habitantes da terra antes de assumirem a possessão da terra de Canaã. Então foi uma batalha, foi uma guerra. Eles tiveram que tirar os habitantes, expulsá-los da terra, porque literalmente a terra era herança, era promessa de Deus, e Deus havia prometido a Abraão. E Abraão, de fato, viveu na terra de Canaã. Depois os hebreus, devido à fome, já na época de Jacó, houve uma grande fome na terra. Foi quando José foi para o Egito, se tornou governador, e houve aquela fome toda na terra. Então, Jacó, com sua família, migraram para a terra dos egípcios e abandonaram a terra de Canaã, a terra que era deles, por herança, terra da promessa. E então, 430 anos depois, a terra já havia sido habitada pelos cananitas, gente que se transformou em 7 nações, 7 povos diferentes, e tomaram toda a terra. E agora, 430 anos depois, a nação precisava voltar para assumir a terra da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, essas 7 nações já habitavam. Nós estamos falando do texto de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Então nós vamos falar hoje, dar prosseguimento sobre as nações cananitas e os espíritos territoriais. Então existe um paralelo espiritual com as nações cananitas com os espíritos territoriais. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Como se trata de uma mentoria, nós vamos tirar várias lições aqui que eu quero que você então receba no seu coração, na sua mente, seja muito edificado, seja muito abençoado, ok? Então, o nosso texto base que estamos usando para falar sobre as nações cananitas, as 7 nações cananitas e os espíritos territoriais, está em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 em diante. Então ali nós temos o Senhor falando que o povo está prestes a entrar na terra de Canaã, mas precisa, primeiramente, desapossar os moradores da terra, a saber, são 7 nações que fazem parte ou que tomaram todo o território de Israel. E lembrando mais uma vez aqui, que eu já falei sobre isso, vou só repetir aqui, que eles estavam apenas tomando de volta a terra de Canaã, que um dia já havia sido do patriarca Abraão, e obviamente de toda a sua descendência. Porém, Israel, através de Jacó, saiu, deixou a terra de Canaã, quando houve fome na terra, no período em que José era governador do Egito, houve aquela fome toda de 7 anos, que todo mundo já leu na Bíblia. Então, lá em Gênesis 37, acho 38,
por aí. Então houve aquela fome na terra e Jacó com seus filhos migram para o Egito. E ali viveram 430 anos. Abandonaram a terra de Canaã, abandonaram o seu território e 430 anos depois que eles saem do Egito, através de Moisés, existe aquela libertação toda, eles têm que tomar de volta a terra de Canaã. Só que agora, como eles haviam abandonado, a terra estava invadida, ela estava possuída, agora habitada por cananeus, por homens, por tribos, por 7 tribos diferentes, 7 clãs, 7 nações diferentes, e agora eles teriam que desapossar esse povo para reabitar, retomar a terra. Então, essas lições, elas são muito importantes para nós, porque às vezes Deus nos dá bênçãos, como deu a Abraão, mas circunstâncias, situações, problemas nos afastam, nos levam para longe. Às vezes tem gente que está totalmente fora, desconectado com Deus, da promessa que Deus lhe deu, justamente porque alguma crise o tirou do lugar onde Deus o havia estabelecido e ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar diferente, vive perambulando por aí e sai do território da sua bênção quando não deveria sair, quando deveria viver, superar todo o tempo de crise, mas não permitir que a sua herança, que a sua bênção fosse abandonada e outros espíritos malignos assumissem, usando pessoas indevidas para assumir a nossa herança. Mas tem gente fazendo isso por falta de entendimento, por falta de sabedoria, as pessoas cometem os seus erros. Nas lives passadas, nas 2 primeiras ministrações, nós falamos sobre alguns espíritos e falamos sobre 3 deles. E hoje nós vamos falar sobre a quarta nação, que representa o quarto espírito territorial que habita determinadas regiões e o que eles trazem, o que eles fazem, como é que é o seu esquema, como é a sua estrutura, como é que ele trabalha, como eles manipulam. Hoje nós vamos falar sobre o 4º espírito territorial ou a 4ª nação cananita, que são os ferezeus. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1 em diante. Então os ferezeus eram o 4º povo que habitava, que tomou o território de Canaã. Ferezeu aqui representa um povo que não tem muito critério, é um povo sem muro, é um povo liberal. Então nós vamos entender sobre isso. Os ferezeus representam esse povo sem controle, porque a palavra ferezeu, na raiz primitiva do hebraico, significa vilarejo sem muros ou lugar descampado. Olha só, vilarejo sem muros ou lugar descampado. Os ferezeus representam um povo sem muro, representam um sistema de circuito aberto. São esses espíritos que atuam em determinadas geografias e se tornam liberais, e eles fazem com que as pessoas, a cultura local seja muito liberal, seja como sem muros, sem proteção, sem limites na vida. Então os ferezeus em hebraico significa isso, eles são aldeões, vilarejos sem muro. Eles representam esse sistema aberto, um sistema sem regras, do tipo vale tudo. Tem lugares que as pessoas não têm regra na vida. Você já viu algo assim? Tem geografias, regiões, que as pessoas parecem que não têm regra. Elas não têm limite. Então esse espírito territorial, ele trabalha para que as pessoas tenham uma mentalidade, uma forma de pensar sem regra. É um povo que você não consegue disciplinar. É povo indisciplinado.
É um povo que não tem limites, porque é um povo sem muro. Você ensina, você mostra as verdades, você tenta disciplinar, você tenta colocar essas pessoas no caminho certo, mas elas vivem como que sem muro. Então esse espírito trabalha justamente para criar esses sistemas sem regras do tipo vale tudo. É o sistema que vale tudo. E nós estamos vivendo um tempo no Brasil e até no mundo, porque quando você acompanha a evolução do mundo nos dias atuais, no tempo que estamos vivendo, você vê, você percebe claramente que as pessoas estão vivendo sem regra, elas estão sem limites. Quando você coloca um pouco de regra, de ordem, as pessoas se sentem incomodadas, elas não querem participar. Isso vai em todos os segmentos da sociedade. Está no setor econômico, da economia, do trabalho, está nas escolas, está no governo, está na política, está na igreja, está em vários lugares, na família. A sociedade em geral, a sociedade moderna, ela não quer viver, submeter sua vida a princípios, a valores. É uma sociedade plenamente liberal. Estamos vivendo o momento da liberalidade, onde vale tudo. É o sistema ferezeu. É aquele sistema onde você não consegue mais colocar limite. Aliás, eles estão ensinando nas escolas a quebrarem hierarquia, cadeias de autoridade dentro de casa. Existe até um sistema, hoje eles ensinam, usam pais, dizem para os pais não colocar mais aquela disciplina no filho. Não, vamos criar nossos filhos num sistema liberal, num sistema respeitoso, onde você vai deixar o teu filho fazer o que quer, pensar como ele quer, coloca em qualquer lugar. Só que o teu filho está sendo formado na sua forma de pensar, seus pensamentos vão modelar o seu comportamento para a vida. E obviamente que isso vai trazer algum tipo de consequência mais tarde. Então veja bem, o sistema ferezeu é esse sistema que o mundo está colocando, onde as pessoas não precisam mais viver com limites, e elas não querem mais viver. Até tem gente que nem vai mais à igreja, porque acha que tem regras demais. Para você ter uma ideia, tem um pastor americano que veio pregar aqui no Brasil, e a imprensa e todo mundo começou a malhar o sujeito. Os grupos de manifestações começaram a se levantar, inclusive cristãos, porque o cara está pregando a Bíblia, pregando contra pecado. Sabe por quê? Porque estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não têm mais limites. E quando você coloca uma palavra para ela que vai de encontro com o mau comportamento que ela tem, para tentá-la colocar na linha da palavra de Deus, alinhar sua vida com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Elas saem da igreja, elas falam mal de você. Tem grandes homens e mulheres de Deus que são pregadores da palavra, gente que está pregando a Bíblia, que está ensinando a palavra com ordem, com decência, com princípios, com valores e até ungidos com o Espírito Santo, mas comentam uma palavra forte que choca algum grupo e eles vão lá e comentam e cancelam a pessoa. Crentes, por quê? O sistema ferezeu, ele visa isso, fazer com que as pessoas se tornem liberais em seus pensamentos, desrespeitem, quebrem princípios, regras espirituais e vivam uma vida completamente sem ordem, uma vida completamente desleixada, uma vida desregrada. É isso que ele quer, porque esse espírito territorial, vivendo assim, fazendo assim, manipulando as pessoas a esse ponto, ele as afasta de Deus, as afasta dos princípios de Deus e deixa as pessoas viverem como elas quiserem. Mas isso não é de Deus. Deus não quer isso para a sua vida e nem para a nossa vida. Então tome muito cuidado com esse sistema, que é um sistema manipulador,
e é um sistema muito liberal que afasta as pessoas de Deus e Deus das pessoas, obviamente. Então, a palavra aldeão, que é um dos significados dos fariseus, aldeão significa povo sem limites, povo sem muro, um sistema aberto, quer dizer, vale tudo, faz o que você quiser, é um povo sem regras, sem compromisso, né? Na visão ideológica dos fariseus, você não precisa de regras e nem de limites. Então eles tentam colocar isso para você. Não, você não precisa viver com regras, não. Se tem um lugar onde você está, que está colocando regras em você, que está colocando limites em você, que está colocando disciplina em você, a ideia dos fariseus é: não fique nesse lugar. Você nasceu livre. Você não pode viver isso. Então você tem que tomar muito cuidado com as ideologias hoje que você ouve, que estão influenciando de certa forma a sua vida, ou a sua família, ou a vida cristã que você leva, ou a igreja. Você tem que tomar cuidado, porque nenhum relacionamento de seriedade com Deus existe sem regras. Eu já ouvi pregador dizendo assim: porque Deus não é um Deus de regulamentos, Deus é um Deus de relacionamento. E as pessoas aplaudem e acham isso bonito. Deus não é Deus de regulamentos, Deus é Deus de relacionamento. Eu quero dizer para você que isso aí não é verdade absoluta, não pode ser aplaudido. Por quê? Porque servir a Deus é um relacionamento. Eu nunca vi um relacionamento que não tenha regulamento. Se você é casado, se você namora com alguém, se você tem alguém na sua vida, você não vive num relacionamento aberto, né? Embora tenha gente que viva. Mas mesmo um relacionamento aberto tem regras, tem regulamentos. Não existe relacionamento que não tenha regulamento. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que é cheio de regulamentos. O Senhor está sempre trazendo uma palavra de regulamento. Ele está dizendo: se me obedecerdes, se me ouvirdes, se obedecerdes aos meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos. O que é isso? Regulamento, regras. Então o relacionamento com Deus não é totalmente aberto não, irmão. O relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, obviamente, de pai e filho, mas tem seus regulamentos. Se você não seguir os regulamentos de Deus, as regras, você não pode entrar nesse relacionamento. Assim como de um marido e de uma esposa. Eu e minha esposa somos casados há 40 anos, vamos fazer agora, esse ano, 40 anos de casados. Temos regulamentos, temos limites, temos regras. Eu respeito as regras, ela respeita as regras, e assim sucessivamente. Por isso a gente vive nesse tempo todo de casamento. E sempre vai ser assim. Qualquer relacionamento, na sua amizade com alguém, tem regulamentos. Então é assim que funciona. Mas o sistema fariseu é um sistema que ele diz que você não precisa se render a nada. Você não precisa mudar nada em sua vida. Você não precisa mudar nada na sua mente. Porque é um sistema sem limites, sem regras. É um sistema aberto. Você pode fazer o que você quiser. Você pode viver como você quiser. É o sistema fariseu. O sistema fariseu, ele está aí. Nas sociedades, nas ideologias. Que as pessoas não podem mais viver com regras. Não tem mais regras. Onde tem regra, incomoda. Se botar limites, incomoda. Está nas escolas. Professor não pode mais mandar em aluno, botar regra na escola. Eles podem ser processados se houver denúncia. Entende? Olha que coisa terrível. Então o sistema fariseu é aquela ideia onde você pode fazer o que você quiser. Você pode viver como você quiser, porque você é livre, você pode viver livremente. Deus te fez livre, essa é a ideia deles. No sistema fariseu, você pode servir a Deus como você quiser, sua vida não tem muros, é o que eles dizem. Você já viu crentes que dizem: ah, não, eu vou para a igreja quando eu quiser, o que eu quiser fazer. A Bíblia manda congregar. Por que você não congrega?
Mas o sistema ferezeu diz, não, seja livre, você não tem que ter comprometimento. Não precisa. Basta você fazer sua oração em casa, fazer suas declarações para Deus, que está tudo certo, está tudo bem. Não, não é bem assim não, querido. Nós não podemos viver nesse sistema sem muro. Na sua vida não tem muros, não. Eles vão dizer para você, sua vida não tem muros. Se alguém quiser te colocar limites e regras, está tentando limitar você. Não é assim. Nós precisamos entender que com Deus há regras sim. O relacionamento com Deus tem regras sim. O relacionamento com Deus tem limites sim. Mas o sistema ferezeu abre os muros, abre a porteira e diz, você não precisa obedecer nada. Então nesse sistema, você pode viver sem se comprometer com nada. Nem com Deus, nem com a igreja, nem com seus líderes, nem com sua fé, nem com a Bíblia. Você não precisa se comprometer nem com o casamento. Tem gente que não está comprometido nem com as pessoas com quem tenta fazer uma aliança. Então vamos entender que é importante que a gente compreenda tudo isso. É importante que você entenda isso. Nesse sistema dos fariseus, que é um sistema aberto, esse espírito, ele manipula as pessoas de tal forma a se tornarem religiosas. Mas é um sistema religioso aberto, onde você vive a sua vida particularmente. Então os fariseus dizem que você não precisa de doutrinamento. Você não precisa ser doutrinado na palavra de Deus. Você não precisa ser discipulado pessoalmente. Eles até dizem assim, que discipulado, que doutrinamento bíblico. Você não precisa nada disso não. Eles vão dizer isso. Cobertura espiritual, pastor. Isso não tem necessidade não. Eu já ouvi muita gente falar isso. E até desfazem da gente quando começa a ensinar e a pregar sobre isso. Então o sistema dos fariseus é um sistema aberto. Você não precisa mais se congregar, você não precisa mais ter comunhão, comungar com a igreja. É tanto que tem gente que é crente, mas nunca vai no culto de ceia, não participa, não se congrega. Um dia está aqui numa congregação, outro dia está noutra, vai para tudo em qualquer lugar. O sistema fariseu, ele agiu de tal forma, por ser um espírito territorial, ele entrou na sociedade de tal maneira para tirar da consciência do ser humano o princípio da obediência, da submissão, do comprometimento, o princípio de regulamentos. Então tome muito cuidado com sistemas onde você está, que gera essa abertura, essa liberdade, essa liberalidade demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde existe muita liberalidade, provavelmente haverá libertinagem. Entende? Tome muito cuidado com tudo isso. Então o sistema dos fariseus, eles dizem que você não precisa mais congregar, não precisa mais comungar, não precisa mais submeter, prestar contas espirituais do seu comportamento a ninguém. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, você é livre. É o sistema deles, é a ideia. Então, para os fariseus, esses valores como obediência, submissão, honra, respeito, dar satisfação, compromisso, para eles, esses valores não são importantes. E eles trabalham para fazer com que as pessoas não se sintam obrigadas a fazer nada disso. Eles não devem fazer nada disso. Você faz aquilo que você quer. Se você não quer, você não faz. Está tudo bem, está tudo certo. Nós temos liberdade para isso. Mas não podemos dizer que esses valores são certos. Porque quando chegam com a verdade da palavra de Deus, haverá um choque. E sempre que o nosso comportamento, nossas ideologias, nossa forma de pensar, se chocar com a palavra, você pode estar certo de uma coisa, que você está errado e a palavra de Deus está certa. O sistema fariseu
manipulou tanto as geografias, os territórios, e esse espírito foi tão introduzido que hoje ele, por ser um sistema tão aberto, sem regras, sem limites, que ele manipula um movimento que nós chamamos hoje dos desigrejados. Você já ouviu falar do movimento dos desigrejados? Pois é, são pessoas sem igreja. Tem um movimento chamado Igreja Orgânica. São movimentos que mais crescem tanto no Brasil como no mundo todo. Por quê? São pessoas que não querem mais viver debaixo É isso aí, Felipe, pastor Felipe. É isso aí. Está no mundo todo. Então é um sistema que ele conseguiu manipular a religião de tal maneira, os religiosos, que ele conseguiu tirar das pessoas a consciência da necessidade de congregar. Quando você usa versículos bíblicos, olha como é que é a mente das pessoas manipulada por esse espírito. Do sistema aberto dos fariseus. É que, por ser um povo sem muro, que você usa um versículo da Bíblia e prova para o sujeito que está escrito, mas entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Eles entenderam que não podem se submeter. Sua vida é sem limite. Então o movimento dos desigrejados, ele está crescendo a cada dia. Ele recebe influência dessas novas concepções de igrejas, das igrejas modernas, igrejas que estão inseridas dentro do sistema neopentecostal, mas onde vale tudo. São as chamadas igrejas ou denominações orgânicas, onde eles dizem que as pessoas servem como quiser. São grupos que abriram mão da formalidade congregacional ou denominacional. Eles dizem que eles são igreja em casa, eles não podem viver debaixo de um templo ou debaixo de um lugar. Nós precisamos de uma referência de um lugar para orar, para adorar, para sermos treinados, para sermos disciplinados, para recebermos a palavra. Então temos que tomar cuidado com o espírito dos fariseus, desse sistema aberto, que abriu tanto e que hoje não permite que as pessoas tenham um comprometimento com Deus. Aí elas vivem uma vida dúbia, uma vida de duplicidade. Elas são meio crente e meio mundo. Elas vivem em cima do muro, num padrão normativo para eles de eu posso agradar, um dia eu posso ser do mundo e um dia eu posso ser espiritual, posso me tornar cristão. Eu posso manter na minha vida valores ímpios, mas posso manter também um pouquinho de coisa santa. Tem dia que eu aciono o modo crente, o modo santo, mas tem dia que eu posso acionar completamente o meu modo ímpio de ser e vou viver tranquilamente. Mas isso é errado. Então, igrejas que não ensinam princípios e padrões, vamos tomar cuidado, porque o sistema fariseu é um espírito territorial que ele trabalha para manipular as geografias. Interessante também, uma coisa que aqui nós temos no hebraico, que fariseu vem da palavra perize. A palavra perize significa habitantes de um país aberto. Algo que começa com portas abertas, mas que termina no final com portas fechadas e com muros altos. Então, país aberto, perize, que vem de onde vieram os fariseus, vem de perize, desse habitante do país aberto, sabe? País que não tem muro, casa que não tem muro, lugar que não tem muro, é país de ninguém, porque todo mundo entra. Já viu isso? Se você não colocar muro na tua casa, chama qualquer coisa.
qualquer um, qualquer pessoa mal intencionada. Não é assim? Então a igreja está se tornando com portas muito abertas. Ela está criando um sistema que está abrindo muito. Nós temos, na verdade, dois extremos. Ou nos isolamos muito, ou abrimos demais as nossas fronteiras. O grupo que se fechou acha que o mundo não tem mais jeito e se fecha. Mas tem um outro lado que abre demais, que abre para todo mundo. É o sistema que faz com que a igreja não tenha portas, não tenha limites. A igreja é aberta a todos, mas tem que haver regras quando estão aqui. Não é assim na sua casa? Alguém entra na sua casa, é bem-vindo, mas normalmente ele se adapta, ele deve se adequar às regras que você coloca. Mas a igreja da nossa geração está vivendo nesse país aberto, sem fronteiras, sem muro. E eu não estou falando de acessibilidade. Não estou falando de acessibilidade. Pessoas acessarem a igreja. Estou falando que a igreja ficou sem regras. A igreja está sem limites. A igreja está sem portas. A igreja está sem cobertura. A igreja está em céu aberto. A igreja está sem muro, país sem muro. A igreja virou um sistema ferezeu, onde não há limites, não há muros, não há segurança, qualquer um entra, vive como um aldeão. Espiritualmente falando. O sistema ferezeu está aqui. E eles estão trabalhando para que a igreja se torne sem respeito, sem dignidade, descredibilizada, desacreditada dentro de um sistema. Os crentes estão vivendo assim. Hoje tem crente que é vergonha, é vergonhoso dizer que é um crente, porque seu comportamento, suas palavras, seu linguajar, sua atitude não diz que é um cristão, não condiz com os valores da palavra. Sistema ferezeu. Tome cuidado, que esse é um espírito territorial. Ele age nos territórios, junto com as pessoas, para manipular as pessoas. O outro espírito é o quinto espírito, e o último que nós vamos tratar aqui, que é justamente os heveus. Quem são os heveus? Assim como o sistema dos fariseus era aberto, esse aqui já é um pouco mais fechado. Esse sistema, esse espírito territorial. Então, os heveus, literalmente, significa aldeões, mas vem de uma raiz hebraica que significa manter-se vivo, sobreviver, lutar para sobreviver. Qual é a função desse espírito? Qual é o símbolo dele? É manter uma mentalidade pequena do povo, aquela mentalidade costumeira, habitual, limitado, tradicional, que não evolui e que também não pensa, que não tem visão para crescer, para evoluir, para prosperar. É uma visão limitada, é uma visão apenas da sobrevivência. Se eu estou sobrevivendo hoje, está tudo bem. Então esse espírito trabalha nas geografias para manter a mente das pessoas que não têm a unção, a revelação, que não tem o Espírito Santo de Deus, manter a mente das pessoas limitadas, pequenas, com mente de sobrevivente. Vou sobreviver, eu quero apenas sobreviver, se eu tiver a ração de hoje está tudo bem. Você conhece geografias onde o povo não sonha, não tem projetos, não aspira a coisas boas? São os heveus. Aquele povo tradicional que não muda nunca, que não evolui, que não procura sobreviver, é limitado em tudo. Então esse é o sistema que não se entrega, não se rende, não aceita propostas de mudança, que não aceita propostas de evolução. Então os heveus se opõem a qualquer tipo de crescimento e a qualquer tipo de mudança.
Você conhece pessoas, famílias que se opõem a qualquer tipo de crescimento, de proposta de mudança, de transformação? São os heveus. Os heveus têm visão pequena, limitada, cérebro pequeno. Não querem crescer. Eles se limitaram. É o contrário do ferezeu, que é tão liberal, tão aberto, vai embora. Esse aqui já é diferente, cria muitos muros. Os heveus é um sistema que limita a visão das pessoas. Na geografia que existe o domínio, a governança, a resistência dos heveus, as pessoas têm uma visão limitada sobre vida, sobre família, sobre ministério, sobre reino de Deus, sobre prosperidade, sobre crescimento. É o sistema heveu. Ele venda os olhos das pessoas para que elas não aspirem coisas boas. Então os aldeões têm uma mentalidade pequena, que não tem visão de amplitude, de ampliar seus territórios. Ele não sonha por coisas grandiosas, não tem ambição. Os heveus matam sonhos, matam a ambição de melhorar de vida e tornam as pessoas medrosas, e tornam as pessoas medíocres, e tornam as pessoas limitadas. Eu sempre falo isso. Eles matam a ambição. O que é ambição? Nós aprendemos desde antigamente, né, que ambição é uma coisa nociva. E fulano é ambicioso. Nós confundimos ambição com ganância, com cobiça. Temos que separar ambição de ganância. Ambição é a sua capacidade de sonhar, de querer coisa melhor. Você tem um carro 2012 como o meu? Eu quero um carro 2022. Isso é sonhar, isso é querer, isso é ambição, capacidade de querer coisas melhores. Eu vivo de aluguel, quero uma casa própria. Isso é ambição, é o meu desejo que quero ter. Você também. O que é a ganância? A ganância é o lado nocivo da ambição. É aquilo que as pessoas fazem, elas não medem esforço para ter aquilo que elas querem. O ganancioso pode até matar alguém. Ele mente, ele engana, ele trai. O ganancioso, ele é capaz de puxar o tapete dos outros. Quando ele cobiça algo que ele quer muito, ele é capaz de tudo. Isso é ganância. É o lado nocivo. Então vamos aprender a modificar isso, a separar ganância de ambição. Então, os heveus mataram a ambição, mataram sonhos das pessoas e tornaram essas pessoas medíocres. Medíocre é aquele que é mediano, que não sonha, que está tudo bem para ele, tem a ração diária, está tranquilo. Os heveus também simbolizam esse sistema fechado com muito muro. Prende ali dentro. Eles representam o sistema que limitou a igreja. É um sistema que tirou a visão da igreja, dos crentes, de atingir as nações. É interessante que Jesus manda que a gente atinja as nações. Vá para as nações. Faça discípulos das nações. Mas o sistema heveu, ele conseguiu limitar a igreja apenas no seu bairro, na sua geografia. E a igreja não avança mais, ela não sonha mais, ela não quer mais invadir as ruas, ela não quer entrar nas nações, ela não quer ir para as praças, ela não quer mais entrar nas escolas e evangelizar os estudantes, ela não quer mais entrar com a cultura do reino de Deus na sua sociedade e permear. Os heveus tiraram essa visão, limitaram a visão da igreja, do líder, do pastor, do pregador, do cristão, para que ele não avance. Olha onde nós estamos. Olha onde a igreja está. Quantos anos, quantos milênios temos de igreja? Onde nós atingimos? Onde a igreja está hoje?
Qual a sociedade que a igreja está influenciando? Me diga, me prove, me mostre um lugar do mundo onde a igreja conseguiu entrar em todas as esferas da sociedade e está influenciando. Os 7 montes da sociedade, a esfera da sociedade, as 7 esferas da sociedade, que são educação, família, religião, comunicação, política e governo, o mundo de negócios e arte e entretenimento. Quem é que está dominando? A igreja está nesses lugares? Me diga. Nós não estamos influenciando. E essas 7 esferas da sociedade é que mantêm uma sociedade de pé. Precisamos entender isso. O sistema Eveu fechou a igreja de tal forma, limitou a igreja, que nós temos hoje crentes que não conseguem nem ampliar a sua visão. Tem gente que não lê um livro a mais além da Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, estude ela. Ela vai te levar para lugares ampliados, mas estude também livros, estude o mundo. Contextualize-se. Você está dentro de um sistema. Como é que você vai combater uma ideologia se você não conhece nada dela? Como é que nós vamos conseguir mudar a cabeça de uma sociedade que foi corrompida, onde Satanás entrou, implantou suas ideologias? Como é que nós vamos combatê-las se nós não conhecemos sobre elas? Então o sistema Ferezeu, ou melhor, o sistema Eveu, tirou a igreja dessas esferas, fez com que a igreja expulsou a igreja das praças, expulsou a igreja das ruas, expulsou a igreja das instituições, expulsou a igreja das escolas, expulsou as coisas bíblicas, símbolos cristãos, até das instituições. Hoje tiraram a Bíblia da escola, hoje tiraram os crucifixos e enfim, símbolos cristãos das repartições públicas. Estão expulsando, tirando, porque é o sistema Eveu, o sistema fechado, porque a igreja não conseguiu combater esse sistema e entrar de sola, e a igreja está hoje pequena. Por que eu estou aqui pregando para você na internet, na terça-feira, 4 horas da tarde, 3 horas para 4 horas da tarde? Eu estou tentando abrir sua mente, colocar uma palavra aqui para você, que o Espírito Santo use minha vida para colocar a minha voz aí, porque é mais fácil, através da internet, eu atingir o máximo que eu puder de pessoas. Eu posso atingir um número maior. Mas o sistema Eveu tirou a igreja desses lugares. A cultura do reino ficou apenas entre 4 paredes. Aí, o que acontece com a igreja trancafiada em seus muros religiosos por causa do sistema Eveu? Aí o que acontece? As ideologias humanistas, as ideologias diabólicas, tomaram conta das escolas, tomaram conta das universidades, e isso no mundo inteiro. É muito sério o que eu estou dizendo para você. São coisas que a gente tem que pensar. O sistema Eveu invadiu, conseguiu. Parece que a igreja perdeu a visão da sua missão. Precisamos recuperar a visão da nossa missão. Então esse espírito territorial, ele está se alocando em todos os lugares do mundo para limitar a visão do crente, a visão da igreja, para limitar as pessoas. Então o apelo aqui é pastores, líderes, apóstolos, homens de Deus, gente que trabalha com criança, com ministério infantil, gente que trabalha com ministério de jovens, de adolescentes. Deus precisa levantar você. Você deve se levantar e dizer: Deus me usa, porque eu preciso atingir ou desenvolver meu ministério dentro dessa esfera. Entende? Querido, é um apelo para nós. O sistema Eveu está matando, está fechando a visão, a porta, fechando o cerco de todo mundo. Então o sistema Eveu fez com que a igreja
tirasse o seu foco das geografias e olhasse apenas e tão somente para as suas quatro paredes, para os seus sistemas em pequeno. Porque a mente de alguém que é limitado pelo espírito eveu é diminuir, tirar do macro, tirar o foco da expansividade, da expansão, do grandioso, do reino das nações e fechar apenas no nosso pequeno mundo. Vamos abrir o nosso entendimento sobre isso. Dentro do sistema eveu, a igreja não muda nada. A igreja não muda nem ela mesma. Ninguém muda. Jesus disse que a igreja, o crente, o discípulo, é sal e luz para uma sociedade. Não foi isso que Jesus falou? Sal e luz para uma sociedade. Estamos sendo sal, estamos sendo luz. Os heveus tiraram o sabor do sal e diminuíram o foco da luz. Vamos abrir o entendimento. No sistema eveu, a igreja que deveria salgar a terra, salgar a geografia, ela só quer salgar o céu. A igreja que deveria ser luz para o mundo e desativar a operação das trevas, ela só quer ser luz para o templo, para os crentes, para a religião. E não quer ser mais luz para o mundo. Então vamos abrir o entendimento. Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Quando o sal não funciona, ele vai ser pisado. Se a luz não brilhar e fazer o seu papel no cume dos montes, alguém vai pegá-la e colocar debaixo de um velador, debaixo de uma cama, vai sufocá-la para que ela não brilhe. Então vamos nos levantar. O sistema eveu, ele está aí. São espíritos territoriais manipuladores. Vamos abrir o entendimento, gente. Amém? Em nome de Jesus. Para encerrar aqui, o sistema eveu é um sistema que se isola dos outros. É um sistema que se isola dos outros. O sistema eveu isolou e distanciou a igreja da sua verdadeira missão, que é pregar o evangelho no contexto social onde a igreja está inserida. O sistema eveu isolou a igreja, tirou a igreja. Eu falei que ele tirou das praças, dos lugares onde a igreja era a voz. Esse sistema foi isolando, distanciando a igreja, levando a igreja para longe, e nós ficamos parados, ficamos sem ação. Então, ao invés de levar o reino de Deus para fora do seu contexto de templo, de prédio, de parede, a igreja concentrou toda a sua visão em trazer o reino de Deus para dentro dos seus próprios muros. Quando que a ideia de Jesus, a ordem de Jesus, foi que a igreja levasse o reino de Deus para fora dos seus muros. O Senhor disse: levem para além de Jerusalém. Levem para a Judéia, levem para Samaria e levem para os confins da terra. Essa é a ordem. Mas nós ficamos apenas dentro do nosso muro. Em vez de levarmos para fora de Jerusalém, nós ficamos em Jerusalém e queremos e amamos e gostamos de ficar em Jerusalém. Ô irmão, precisamos abrir o nosso entendimento. Esse é o espírito eveu. O espírito eveu manipula, ele rouba a visão, ele diminui a visão, ele gera em nós uma microvisão. E a gente perde o contexto total do chamado, da missão e dos valores que Deus nos deu. Amém? Muito bem, essa é a nossa mentoria de hoje, essa é a palavra de hoje sobre o sistema
dos fariseus e o sistema dos heveus. E a nossa última live vamos falar do sexto e do sétimo espírito, que representavam as nações cananitas, a sexta e a sétima nação cananita. Vamos falar sobre os espíritos dos jebuseus e dos girgazeus, tá? Então, você que participou comigo, tem participado, continue aí. Quem não participou das duas primeiras lives da semana passada, a parte 1, 2, deve participar, deve ouvir, para você saber do que se trata. É uma série. Então, são 4 lives, 4 ministrações. Isso aqui é um seminário que eu dou sobre as 7 nações cananitas, sobre tomada de território, mapeamento de território, que é muito importante. É um seminário. Estou reduzindo ele aqui, nessas 4 ministrações, nessas 4 lives, para ficar registrado aqui para você, ok? Então, que Deus abençoe você, receba essa palavra. Quem ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, faça a inscrição, não esquece de acionar o sininho. Toda semana tem 2, 3 vídeos que eu coloco para você edificar sua vida, sua fé. Me ajuda a divulgar o canal e também criamos um núcleo MCA, que é um núcleo de mentoreamento e cobertura apostólica para pessoas independentes, pessoas que não têm uma filiação ministerial, para líderes, pastores, quiserem fazer parte do nosso núcleo MCA. Então, manda o seu e-mail que eu vou mandar um release sobre o núcleo MCA para você estudar, ler e orar, se for de Deus. Então, você participa com a gente, ok? Se alguém quiser conversar comigo, aí tem um WhatsApp, que é o meu WhatsApp. Então, nós vamos conversar. Lembrando que esse WhatsApp também é uma chave Pix, que se você quiser fazer uma oferta, uma semeadura em nosso ministério, fique à vontade e que Deus abençoe em 100 vezes mais a sua vida. Só quero orar aqui, encerrando, para abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero glorificar o teu nome por essa palavra, por esse tempo que chegamos aqui com esta palavra, que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada pessoa, trazendo paz, bênção, trazendo vitória. E eu quero orar por aqueles que estão desativados espiritualmente, ministerialmente, que sejam reativados e alinhados com a tua palavra, com a tua vontade, e aqueles que estão desanimados, que sejam remotivados no teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo, abençoados nessa tarde, em nome de Jesus. Abençoa cada um nesse lugar, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.